no Salmos 72, Salmo 73, desculpa, Salmo 73, nós vamos ler do versículo 1 ao 28, irmãos, o Salmo 73, ele fala sobre o conflito da carne e do espírito, muitas coisas que o pastor estava falando aqui. Então esse salmo ele se refere a isso. E quem escreveu esse salmo, se você pegar a sua Bíblia, você vai ter um título aí, ó. E a minha está escrita assim, ó, Salmo 73, Salmo da família de Asaf. Foi Asaf que escreveu esse salmo. Tem os 4 principais que escreveram os salmos. Um foi Davi, Salomão, Naamã e Asaf. Asaf escreveu 12 salmos. E um deles é o 73 que a gente vai estar falando hoje. Quando ele escreveu esses salmos, irmãos, ele não estava bem. Mas no final deu tudo certo. E hoje a gente vai entender 5 olhares diferentes que ele teve que começar a olhar para ter uma mudança de visão de quando ele começou. Você vai ver que no início a coisa estava ruim, mas ele vai terminar olhando para Jesus. Então o título dessa mensagem é Mudança de Visão. Eles vão colocar aí no telão, aí se quiser colocar o título, Mudança de Visão. E pode pôr para mim também esses 5 tópicos que a gente vai estar falando. Enquanto eles vão procurando lá, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Asaf, a situação dele, a situação não mudou, mas Asaf, sim. A situação continua a mesma para ele, mas ele mudou, quando ele começou a mudar a visão dele. Deus quer que confiamos nele, quer estejamos experimentando bênção ou em meio de provações. Ele quer que andemos por fé e não por vista. A palavra de Deus é a verdadeira. Não importa como como está a nossa circunstância. O Salmo 73 nos lembra da importância de passar tempo com Deus em adoração e avaliação espiritual. Não vivemos de explicações, vivemos de promessas, e as promessas de Deus se tornam reais para nós, à medida que crescemos em relacionamento com Deus. Amém? Irmãos, isso eu ia falar no final. A pregação começou do fim por começo, mas Deus sabe todas as coisas. O Salmo 73, como eu falei para você, ele se trata de um conflito da carne e do espírito. E você vê que o pastor veio aqui e estava falando o quê? Para a gente jejuar, para a gente se consagrar, para realmente combater esse desejo da carne. Quando a gente fala de jejum, vira uma grande briga, né? Porque a nossa carne não quer. Nossa carne quer, eu quero almoçar, eu quero tomar meu café da manhã, eu quero comer. Mas aí começa o conflito com o espírito. É exatamente o que o pastor estava falando. E hoje a gente vai tratar sobre isso aí. Então, só para falar um pouco de Asaf, quem que era Asaf? O autor das palavras desse salmo foi Asaf, um levita dentre os principais músicos de Davi, responsável por dirigir o canto da casa do Senhor. Coloca para mim 1 Crônicas 6, só para a gente ler o versículo 31. Vamos lá, João, me ajuda aí, 31. Está escrito assim, ó. Esses são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor, depois que a arca foi levada para lá. E o 39, põe para mim o 39, versículo 39. À direita de Emã ficava seu parente Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia. Amém? Também foi chamado de vidente, que era sinônimo de profeta. Então naquela época eles chamavam de vidente, mas na verdade vidente era um profeta. Então a gente entende que Asaf era um profeta, era um levita, era um profeta, e ele escreveu esses salmos para nós, porque profetizava através do canto.
E coloca para mim 2 Crônicas 29:30. Por que eu estou pondo esses versículos, irmãos? Quando eu falo que Asaf, ele profetizava, Asaf, ele era um profeta através de canto, eu quero ler para vocês aqui, ó. O rei Ezequias e os seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf. Então, por esse versículo, a gente vê que Asaf era um homem que louvava ao Senhor. O vidente, eles o louvaram com alegria, depois inclinaram a cabeça e adoraram. Amém? Por que eu estou lendo esses versículos? Para realmente não ficar nas minhas palavras. Ao todo, 12 salmos são atribuídos a Asaf, todos de caráter profético. Ele escreveu, só vou citar 3, Salmo 50, o 73 que a gente vai ler hoje e o 83, são os principais. Também era um patriarca, pois seus descendentes são chamados os filhos de Asaf, que deram continuidade ao seu ministério de adoração. Quando escreveu essas palavras, Asaf estava deprimido e não conseguia contemplar o seu futuro. Mas quando buscou a Deus, tudo mudou e voltou a sonhar na presença do Senhor. Então, como eu falei para vocês, ele estava deprimido quando ele começou a escrever, não estava bem, mas ele foi buscar o Senhor, de 5 maneiras. Você tem aí, João, para mim? Você escreveu? O olhar? Não? Então só vou citar aqui, ó. Nós vamos ler o versículo, mas nós vamos falar de 3 olhares. O olhar para baixo, que se encontra no versículo 1 e o 2. O olhar para os lados. O olhar para cima. O olhar para frente. E o olhar para Deus, para dentro. Nós vamos falar desses 5 olhares que mudou a vida de Asaf. Então, no Salmos 73, nós vamos ler do 1 ao 28. Coloca para mim, não tem não, ficar mais dinâmico. Coloca aí, Salmo 73, 1. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passaram por sofrimento, o seu corpo é saudável e forte. Não têm os fardos comuns a todos, nem são atingidos como os demais. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, na sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Você vê, irmãos, que Asaf ele estava revoltado, ele não entendia como que o ímpio podia prosperar, ele não sofria, ele não tinha dores, e ele começou a ter um olhar ruim, porque ele começou a olhar para as pessoas, e deixou de olhar para Deus. Pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, foi insuportável para mim. Até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazem cair na ruína. Aqui começou a mudar a história dele, quando ele entrou nos atos do Senhor. Ele começou a entender, porque ele começou a olhar para Jesus.
Certamente os põem em terreno escorregadios e os fazem cair na ruína. Como são destruídos de repente e completamente consumidos pelo terror. Como alguém que se desperta de um sonho assim, o Senhor te levantarás e desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como estúpido e ignorante. A minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti, não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Certamente os que abandonam perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis a ti. E o 28, quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Fiz o soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amém? Irmãos, eu li do 1 ao 28 e agora a gente vai falar cada versículo desse. Para onde nós estamos olhando? Hoje é uma noite para a gente realmente mudar a nossa visão. O primeiro tópico que eu coloquei é olhar para baixo, no versículo 1 e 2. Ele fala isso, olhar para baixo. Como eu falei para vocês, ele começou com uma visão muito ruim. Então a primeira atitude de Asaf foi para perder sua visão espiritual, foi olhar para baixo. Asaf também reconhece que seus pés estavam tropeçando, isso está no versículo 2. E por isso sua caminhada não prosperava. Quando não olhamos o horizonte, não conseguimos contemplar nosso destino, e se olhamos muito para o chão, com medo de tropeçar, podemos desequilibrar. Por isso é preciso erguer a cabeça e olhar para o alvo, que é Cristo. Coloca para mim Filipenses 3,14. O que eu acabei de ler para vocês está em Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então que a gente possa mudar o nosso olhar, não ficar olhando para baixo, porque se a gente olhar para baixo, a gente vai acabar tropeçando. Se a gente olhar para baixo, a gente vai ficar longe de Deus. Como em Filipenses fala, prossigo para o alvo, olha para frente, olha para Jesus, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E Asaf, ele cometeu esse erro. Naquele momento que ele estava escrevendo esse salmo, ele estava olhando para baixo, ele estava olhando para os ímpios e se incomodando. Por que aqueles ímpios estavam prosperando? Por que eles não ficavam doentes? Não tinha falta de nada. É porque ele estava olhando para baixo, ele estava olhando para os ímpios e não estava vendo a real situação do que estava acontecendo. Então não olhe para baixo. Segundo ponto, olhar para os lados. No versículo 2 e 3 a gente leu sobre isso. Em seguida, Asaf demonstra olhar para os lados e notar os erros das pessoas que estavam ao seu redor. Asaf lista a situação do povo que tinham pessoas invejosas e ímpias. E no versículo 3 ele fala: percebe a tranquilidade dessas pessoas. Depois no versículo 4 e 5, são orgulhosas. No 6, maldade. E no 7, arrogante. No 8, blasfêmias. No 9 ao 11, e mesmo assim prosperam os seus maus caminhos. Então você vê, ele viu que aquelas pessoas blasfemavam, eram orgulhosos, eram maldosos, arrogantes, e mesmo assim aquelas pessoas estavam prosperando, porque ele estava com a visão errada. Então ele
Ele sabia que as pessoas estavam fazendo as coisas erradas, mas ele só conseguia enxergar a prosperidade daquelas pessoas. Quando olhamos para os lados, não conseguimos ver coisas boas, percebemos muitos erros nas pessoas no nosso redor. Nos últimos tempos, as pessoas serão totalmente contrárias à vontade de Deus. 2 Timóteo 3, do 1 ao 4, ele vai falar isso aí para a gente, 2 Timóteo 3, do 1 ao 4, sabe que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, isso porque os homens serão amantes de si mesmo, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Irmãos, e nós estamos já vivendo esse tempo, onde pessoas colocam tudo na frente de Deus. E quando o pastor vem aqui e fala deste momento, para a gente jejuar, para a gente se consagrar, é justamente isso, irmãos, para a gente despertar e começar a viver pelo Espírito, não pela carne, porque o fim dos tempos está chegando. Por isso precisamos aprender a andar com pessoas que dão bom testemunho de vida. 2 Coríntios 11:1, ele fala sobre isso também. 2 Coríntios 11:1, eu gostaria que vocês me suportassem um pouco, mas na minha insensatez, de fato vocês a têm suportado. Irmão, se a gente andar com pessoas negativas, pessoas ruins, a gente vai se tornar negativos, a gente vai se tornar ruim, a gente vai se afastar de Deus. Mas quando a gente começa a andar com pessoas boas, pessoas que têm testemunho de vida, a gente começa também a aparecer com Cristo. E mesmo assim ser tolerante com o nosso irmão, e não focar em seus erros, mas perdoar o nosso próximo. Põe para mim 1 Tessalonicenses 5,14. Temos que amar nossos irmãos, mesmo com os erros. Exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Não olhe para os lados. Irmão, se a gente vê alguém fraco, alguém cometendo um pecado, alguém que esteja desviado, a gente não tem que se afastar dessas pessoas, como fala aqui em Tessalonicenses. A gente tem que confortar essas pessoas, a gente tem que levar a palavra de Deus para essas pessoas, não ficar olhando com um olhar ruim e acabar se afastando, acabar indo para o lado dessa pessoa. Não, a gente tem que trazer para o lado de Deus. Para isso a gente tem que ter um olhar bom. O terceiro que fala no versículo 13 ao 17 é olhar para cima. Aqui começou a mudar a vida de Asaf. Parece que algo chama a atenção de Asaf e agora desperta o seu olhar para o alto. Reconheceu que estava errado em seus pensamentos e que não aguentaria viver sobre aquele peso que o impedia de se erguer para contemplar o horizonte. Esta mudança acontece quando entrou no santuário de Deus, onde buscou a presença do Senhor. Jesus nos chama para erguer nossos olhos ao alto. João 4:35, que diz assim, João 4:35, vocês não dizem só daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Se a gente realinhar a nossa visão, a gente realmente mudar a nossa visão, a gente vai ver que os campos já estão maduros.
Mas muitas vezes a gente está com a visão errada. E a gente não consegue ver as bênçãos de Deus que está na nossa frente. Deus está nos abençoando e a gente não consegue ver. Então que a gente possa ter essa mudança de visão. Para enxergar os caminhos de Deus, que são mais altos que os nossos caminhos, Isaías 55:9 nos ensina também. Isaías 55:9. Isaías 55:9. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Tudo que é bom, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. É exatamente isso aqui que eu li. Então devemos olhar sempre para cima. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Amém? Que nós possamos sempre estar olhando para o alto. Nossa visão vai começar a mudar. E o quarto, olhar para frente, que está lá no versículo 18 até o 20 que a gente leu. A partir do momento em que os olhos de Asaf foram iluminados pela luz que vem do alto do céu, então passou a ver espiritualmente pela fé, e por isso aprendeu a olhar para frente. Com isso compreendemos que as pessoas ímpias que antes estavam olhando, na verdade, podem começar bem seus projetos injustos, mas no fim terminará mal. Ele não conseguia enxergar. A partir do momento que ele começou a olhar para frente, olhar para Deus, ele começou a entender. Os ímpios podem até prosperar, está bem, mas no fim eles vão terminar mal. E a gente quer olhar para Jesus. Uma coisa eu tenho certeza: a gente vai terminar com Jesus lá no paraíso. Vai ser glória, vai ser bênção na nossa vida, independente do que a gente está passando aqui. Eu não sei como cada um chegou aqui nessa noite, mas eu sei de uma coisa: se a gente mudar a nossa visão, o fim vai ser bom para nós. Vai ser o inverso do ímpio. E qual de nós nunca pensou isso, né? Nossa, eu sirvo a Deus, eu sempre estou na igreja, eu sou dizimista. Esses dias mesmo eu recebi a mensagem de uma pessoa me dizendo isso. Caramba, eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu sou primiciante, e eu não consigo fazer a reforma na minha casa. O que está acontecendo? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Irmão, primeira coisa que você está fazendo errado, a visão sua está errada. Para de olhar para o ímpio, comece a olhar para Deus. Olha a situação: você não paga aluguel, você tem a sua casa muito boa, num local legal, bacana, e você está preocupado porque você não consegue fazer uma reforma na sua casa. Se você olhar para Jesus, você vai entender e vai agradecer a Deus por você não pagar um aluguel. Você tem uma boa família, você tem um carro, você tem tudo. Então a visão que estava errada. Quando a gente alinha a nossa visão com Deus, as bênçãos começam a chegar até nós. Muitas vezes Deus quer nos abençoar, mas a gente está com a visão errada e as bênçãos não chegam até a gente. Quando tomamos uma decisão, precisamos saber qual será a consequência no futuro. De acordo com o caminho que tomamos, será o destino que alcançaremos. Provérbios 16:1. Capítulo 16, versículo 1. Provérbios. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Amém? Por isso precisamos aprender a olhar para diante de nós, entregando nosso futuro nas mãos do Senhor e iluminados pela palavra de Deus. Salmo 119, no versículo 5,
105, ele fala sobre isso. Salmos 119, no versículo 105. Isso. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É o que a gente precisa da palavra de Deus. É colocar tudo na mão de Deus. Olhe sempre para frente. Amém? E o último olhar, que é do 21 ao 27 que a gente leu, de Salmo 73. Asaf tenta olhar para o seu próprio coração e percebe as limitações do seu próprio coração, amargurado, sua ignorância. Neste momento, Asaf clama a misericórdia de Deus por sua vida e pede ajuda ao Senhor, que o acolhe com amor. Agora, seu frágil coração está nas mãos do Senhor. O coração humano é enganoso. Jeremias 17, 9. Que fala assim, ó, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Vamos colocar nosso coração na mão de Deus, porque para Deus tirar um coração de pedra, um coração ruim, é fácil. E é o que a gente tem que pedir para Deus: me tira esse coração de pedra, me dê um coração de carne, mas um coração purificado, um coração que está nas tuas mãos, Senhor. É isso que a gente precisa. Mas para isso, a gente tem que olhar para dentro de nós. Amém? E muitas vezes não conseguimos entender o que sentimos, por isso devemos entregar nosso coração na mão de Jesus. Provérbios 23, capítulo 23, no versículo 26. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos nos meus caminhos. Ezequiel 36, 26, coloca aí para mim. Eu acho que é esse que eu estava citando. É isso aí, ó. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, em troca darei um coração de carne. Amém? Precisamos olhar mais para dentro de nós e reconhecer nossos próprios erros. 1 Coríntios 11, 28. Irmãos, eu gosto de estar comentando e gosto sempre de colocar no versículo, para a gente ver que realmente tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia. 1 Coríntios 11, 28. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. E já falando desse versículo, domingo vamos ter a Santa Ceia. E por que só na Santa Ceia a gente tem que se examinar? A gente tem que se examinar todos os dias, para ver para onde a gente está olhando. De repente a gente está com uma visão errada, as coisas não acontecem, e a gente não sabe por quê. Porque falta a gente se examinar e ver realmente como é que está a nossa visão. Confessando nossos pecados ao Senhor. 1 João capítulo 1, do 7 ao 9, que ele fala assim, ó: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus e o seu Filho nos purificará de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Então olhe para dentro de si. Vamos começar a olhar para dentro de nós mesmos. Deus está de olho em nós. Deus sempre vai estar de braços abertos, olhando para nós. A gente que precisa realinhar a nossa visão. Deus, Ele sempre vai estar ali. Muitas vezes a gente reclama de pedradas que a gente toma na nossa vida, mas é como Deus estivesse aqui de braços abertos. Ô Paulo, vem cá, Paulo, vem cá, corre aqui, Paulo. Vamos tentar fazer algo aqui, ó. Então, glória a Deus. Vem aqui, Paulo, vamos desse lado aqui, ó. Ó, fica atrás de mim aqui, Paulo. Paulo está atrás de mim, ó. Só com uma visão errada, reclamando que só os ímpios prosperam, só os ímpios não têm doença, os ímpios
tudo dá certo para eles, reclamando que só vem doença, reclamando que nada dá certo, e Jesus está aqui na frente dela, de braços abertos, só tomando as pedradas maiores aqui, segurando tudo no peito aqui, ó. Mas de vez em quando, Jesus deixa passar uma pedrinha dessa, para acertar o Paulo. Por quê? A gente precisa também, irmãos, passar por batalhas, porque cada situação que a gente enfrenta e a gente consegue vencer, a gente chega mais perto de Deus, a gente é forjado por Deus. Então Ele deixa passar algumas pedras para pegar no Paulo. Então, se a gente realinhar a nossa visão, a gente vai conseguir enxergar que Deus sempre vai estar na nossa frente, nos protegendo de braços abertos, e sempre nos ouvindo, sempre que precisar. Então Deus, Ele não muda, Ele sempre é o mesmo. Quem muda somos nós, a nossa visão. Obrigado, Paulo. Deus abençoe. Coloca para mim o Salmo 73, só o 28, o versículo 28, para a gente já terminar, irmãos. Eu já vou fazer só a conclusão final aqui, ó. No 28 ele diz assim, ó: quanto a mim, bom é estar perto de Deus, fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Amém? Toda a honra e toda a glória é para o nosso Senhor Jesus. Conclusão de tudo que foi falado aqui. Asaf toma uma decisão de mudar a sua visão espiritual e parar de olhar para baixo ou parar os lados. Então ele parou de olhar para baixo e parou de olhar para os lados, mas olhar para cima, para frente e sempre para dentro do seu coração. A partir de agora, Asaf escolhe buscar o Senhor e servir somente a Deus. Deus curou o olhar de Asaf de todas as decepções e lhe deu um foco para a sua vida. Se olharmos para baixo, podemos cair. Se olharmos muito para alguém que está errado, também iremos seguir os seus passos, desviando do caminho. Devemos olhar primeiro para Deus e depois diante para os nossos sonhos, sempre abrindo nosso coração diante do Senhor. Deus abre os nossos olhos. Amém? Que a gente possa colocar tudo na mão de Deus. Que a gente possa sempre estar olhando para cima, olhando para Deus. Depois, olhar para frente, continuar a nossa caminhada, sabendo que Deus está nos guiando, a gente está nos passos dEle. Depois olhar para dentro de nós. Por quê? A gente vai ver a mudança que Deus está fazendo e sempre vai continuar fazendo na nossa vida. E quando a gente começar a se encher, a gente começa a transbordar e trazer novas pessoas, ensinar essas pessoas, olhar para cima, olhar para frente e olhar para dentro da gente. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Irmão, se coloca de pé para a gente orar.